Olá, boa noite, tudo bom? Estamos aqui no Escrita Acadêmica da IO para te ajudar e te ensinar a elaborar o seu projeto de pesquisa do zero. Mesmo que você não tenha um tema definido, mesmo que você ainda não tenha nada do seu projeto, eu estou aqui para te ensinar a começar a montar o seu projeto de pesquisa. Vamos lá? Bom, hoje o tema da nossa aula vai ser justificativas. Mas vamos começar devagar. A pergunta que não quer calar. Já escolheu o seu tema de pesquisa? O tema de pesquisa é a parte mais importante do projeto, porque é o tema que vai te levar a escrever todos os outros tópicos. Por que eu insisto nisso? Porque grande parte da travação que acontece no momento de escrever o projeto de pesquisa é você se perder do tema. É você já não saber direito qual o seu tema, em que parte do tema você está falando, quais os autores estão relacionados ao seu tema. Tudo está ligado ao tema. Então você já escolheu o seu tema de pesquisa? Já fez aquele pensamento cuidadoso sobre o seu tema? Como eu sempre falo, é o tema que é importante para você? É aquele tema que toca o seu coração e faz com que você converse com todo mundo, que é o assunto de tudo que você quer. E outra, você tem uma vontade de pesquisar esse tema? Assim, uma vontade incontrolável de querer saber mais sobre ele? Esse é o seu ponto de partida. Você querer saber mais sobre o tema que você escolheu. Sabe? Por quê? Quando a gente entra no programa de pós-graduação, quando a gente entra no mestrado, você vai estudar inúmeras coisas e não só o seu tema de pesquisa. Só que todas essas inúmeras coisas que você vai estudar, que fazem parte das disciplinas obrigatórias e eletivas, nem todas elas vão ter coisas a ver com o seu tema. Mas você vai precisar trazer, não necessariamente, mas seria muito interessante para você conseguir trazer um pouquinho de cada para o seu tema. Um exemplo. Eu estou estudando o corpo, mas eu tenho uma disciplina obrigatória que é a formação da sociedade brasileira. Como é que eu trago ingredientes dessa disciplina, que é a formação da sociedade brasileira, para o meu tema que é o corpo? Então, isso só pode ser feito quando você está muito afim de estudar o tema que você escolheu. Porque senão, para cada aula que você assistir, para cada vídeo, para cada filme, você vai ter uma ideia diferente, vai vir outro tema na sua cabeça, você vai querer estudar outra coisa, isso só vai aglutinando, 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 quando você vê, você não tem mais nada. Tá bem? Então, decida qual tema que você quer. Você quer estudar esse tema? Concentra e vê se é ele mesmo. Delimita ele na sua cabeça primeiro. Não, eu quero esse tema por causa disso, 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 disso. Beleza. Agora, se você não tem essa certeza, tem que encontrar um tema que toque o seu coração e você queira estudar ele. Por quê? Entrou no programa de pesquisa, se você não modificar o tema, tem essa condição, não é a melhor. Eu já falei na outra aula o porquê não é o melhor dos mundos trocar de tema dentro do programa. Porque trocar de tema, muitas vezes, quer dizer trocar de orientador, trocar de linha de pesquisa. Isso traz uma burocracia, não é simples. Então, assim, o ideal é que você continue com o tema que você escolheu, com o tema que você entrou. Mas a quantidade de conhecimento que a gente tem lá dentro é tanta que dá vontade de estudar. Para cada disciplina, dá vontade de você escolher um tema diferente para poder pesquisar. E não dá. O que tem que ter em mente? O que eu pego dessa disciplina e trago para o tema que eu escolhi? Então, já escolheu o seu tema de pesquisa? Ele já está bem claro na sua mente? Não precisa estar delimitado, não. Você só precisa saber o que você quer estudar. Agora, delimita ele aqui, para você saber o que você quer dele. Eu não preciso saber não, mas você tem que saber. Esse tema não precisa ser importante para mim, não precisa ser importante para o programa de pesquisa, para a sociedade.
Ele deve vir a ser. Mas ele tem que ser muito importante para você. Porque se ele não for importante para você, você não vai conseguir escrever. Você não vai conseguir estudar ele, sei lá, 2, 3, 4, 6 anos. Então, assim, ame o seu tema de pesquisa. Se apaixone por ele. Vamos começar por aí. Escolhido o tema. Você já procurou o seu programa de pós-graduação? Não? Então tem que procurar. Por quê? Porque cada programa de pós-graduação tem um edital diferente, tem uma linha de pesquisa diferente. E é a partir desses editais que a gente monta o nosso projeto. Pode ter, assim, Joyce, existem editais que podem ser iguais? Existem. Mas existem nuances que vão diferenciar de um programa para o outro. E você precisa saber quais são essas nuances. Então você tem que ter acesso aos editais. Cadê os editais dos programas? Aquele programa que você olhou e falou, não, é esse. É esse que eu quero. Seu tema cabe lá? Dê uma analisada nas linhas de pesquisa? Dá uma olhada no site. Tem várias, uns tem 3, outros tem 2, outros tem várias. Procure uma linha de pesquisa em que seu tema, você olha assim e fala, cara, meu tema entra aqui. Essa é a minha linha de pesquisa. Se não tiver uma linha de pesquisa assim, animadinha já para você, em qual linha de pesquisa, naquele programa que você quer, o seu tema cabe. Porque cabe. Vamos lá. Terceira coisa. Você já tem em vista um orientador? Como é que a gente escolhe o orientador? Bom, você pode conhecer o professor, de repente aquele seu professor da graduação que você é amarradão, você é fã do cara, não, ele tem que ser meu orientador. Beleza, você já conhece o trabalho, você sabe qual a pesquisa dele, por quais os caminhos que ele percorre. Beleza, mas se você não tem ideia, como eu não tinha ideia alguma, porque eu não conhecia ninguém, dentro desse programa que você escolheu e que você está lá pesquisando as linhas de pesquisa, qual professor que está indicado como orientador tem temas que se relacionam com o tema que você escolheu? Por favor, não escolham a pessoa... eu vou escolher a Joyce Gonçalves porque ela é famosinha e aí eu vou botar ela como minha orientadora. Só que eu não falo do seu tema. Não dá certo, gente. Não façam isso. Escolham professores que tenham uma pesquisa alinhada ao seu tema. Por quê? Porque na hora de te orientar fica muito mais fácil. De repente ele vai se sentir um pouco mais compelido a estar com você, a te orientar melhor só porque o tema converge. Fora outras vantagens, publicações e pesquisas juntas, artigos. Ajuda. Procure um orientador dentro desse aspecto, tá? Não vai nessa de que, eu vou com fulano porque fulano tem mais vagas. Não. O fulaninho tem mais vagas, mas ele fala a sua língua. Ele conhece o seu tema. A pesquisa dele passa pelo seu tema. Ele tem a mesma formação que você, então ele entende sobre o que você está querendo falar? Se não, cai fora e procura um outro professor que tenha essa linha, que seja a formação, algum tipo de pesquisa ou um artigo que esteja falando a mesma coisa que você. Ou fale já o que você quer falar, porque tem isso, né? Você tá pensando numa coisa e a pessoa já tá lá na frente dizendo tudo que você queria saber. Existe. Ótimo. É esse professor que tem que ser seu orientador preferencialmente. Beleza? Procurem na plataforma Lattes o currículo desse professor, vejam quantas orientações ele já fez, as pesquisas dele, a tese dele, qual foi o tema da tese, dá uma lidinha na tese, na dissertação, para você saber como que ele fala, a forma como ele escreve. Isso não é puxa-saquismo, não é você ficar puxando o saco do seu orientador. Isso é você entender como ele pensa. Por quê? Porque ele vai ter que lidar com o seu pensamento. Você tem que saber como ele pensa. Como é que ele escreve sobre o seu tema. Para que você possa fazer um bom trabalho. Tá? Então, antes de tudo, já escolheu o seu tema? Programa de pesquisa, programa de pós-graduação. Eu falo programa de pesquisa, gente, toda live. Não pode. É programa de pós-graduação. Já encontrou seu programa de pós-graduação? Bingo. Já escolheu a linha de pesquisa que vai se alinhar ao seu tema?
Beleza. E agora é essa pesquisa do professor orientador, que às vezes a gente vai pelo número de vagas, se eu conheço, se eu não conheço, se ele é famoso, se não é famoso. Não façam isso com vocês. Procurem aquele professor que o tema está alinhado ao seu, ou que fale sobre o seu tema, ou o tema dele é muito parecido. Se você for conversar com ele, vocês vão se entender porque ele sabe mais ou menos sobre o seu tema, porque ele também fala sobre ele, tá? Vão por aí, ó. Dica de quem já passou. Depois, num contato mais profundo, a gente vê as entrelinhas dessa conversa, beleza? Tendo seu tema, você vai delimitá-lo. O que é delimitar o tema? Você vai pegar o seu tema e vai enxugar ele o máximo que você pode, mas não diminuindo. Olha só que coisa, só que aumentando. Você vai aumentar o seu tema. Você vai perguntar para ele o que você quer. Assim, você tem lá o seu tema. Pum. O que eu quero de você? Como eu vou conseguir isso? A partir do que eu vou fazer? Faça perguntas ao seu tema, perguntas sinceras, como se aquele assunto que você escolheu fosse te dar todas as respostas que você precisa. É assim que a gente delimita o tema, tá? Por que, Joyce, essa insistência em delimitar o tema? Porque a delimitação do tema facilita a vida. Delimitação do tema é vida no projeto. Delimitação do tema dá pra gente objeto sujeito de pesquisa, problema de pesquisa, pergunta de pesquisa, objetivo geral, hipótese central. Olha só, metade do projeto tá só na delimitação do tema. Por isso que eu insisto nele. Então vamos delimitar o tema? Vamos começar a delimitar? Não precisa de um esqueminha, perguntas ao tema. Depois, mais pra frente, vou fazer mais uma aula sobre delimitação e aí eu passo isso tudo devagarinho pra vocês. Hoje o tema é a justificativa. Só estou passando por onde a gente tem que passar pra chegar na justificativa. Vocês já vão entender por que eu tô passando por tudo isso. Delimitou o tema? Primeira coisa que você vai achar de cara na delimitação. Assim, pá! Quando você perguntar assim, com quem você quer falar? É o seu sujeito objeto de pesquisa. Anota. Depois você vai perguntar o que você quer com esse tema. Seu objetivo geral. Qual é a possível resposta que você tem para esse objetivo geral que você colocou? Vamos botar, analisar alguma coisa. Qual a primeira possível resposta? Pá, sua primeira hipótese. E assim você vai. Por que existe, agora, a justificativa dentro do projeto de pesquisa? Vamos com calma. A justificativa, ela é o seguinte. Você tem a apresentação lá, apresentação e introdução. Ali, você vai explicar quem você é, de onde você veio e o que você quer fazer dentro do programa, com a sua pesquisa, dentro da linha de pesquisa, com o orientador, sem orientador, se trocar de orientador. Isso aí você bota tudo lá na apresentação, bonitinho. Na introdução, quem você estudou, quais os autores que você já conhece, quais que você vai procurar ainda. Isso tudo tá ali na apresentação. O que é a justificativa dentro do projeto de pesquisa? É você dizer para os avaliadores que você tem consciência da importância da sua pesquisa. Haja argumento. Tem que ter argumento, e nós temos. Porque quando o tema é importante pra gente, o argumento tá aqui. Eu não vou refugar porque eu tenho argumento. O que a gente faz na justificativa de pesquisa? Você vai pegar e vai descrever claramente qual a importância dessa pesquisa. Primeiro, para você. Essa pesquisa é importante por quê? Você já vai, quando você responder isso, você já vai ter mais um tópico do seu projeto. Mas vamos lá. Por que essa pesquisa é importante para você? Primeiro, sempre responda esta pergunta. Por que é importante para você? Depois, você vai responder qual seria a importância da pesquisa
para o programa de pós-graduação que você está entrando. Porque várias pessoas podem estar estudando o mesmo tema que você e você nem sabe. Qual a importância da sua perspectiva sobre esse tema para o programa? Tem que ter. Tem que ter. Nada é de graça. Você não vai entrar no programa de pós-graduação só porque você é negra e bonita. Não vai. Ou porque você é um rapaz muito forte, bonitão. Não vai. Ou porque você é um rapaz muito magrelo, muito inteligente, muito bonitão. Não vai. Qual a importância do seu tema para o programa de pesquisa, para o programa de pós-graduação? Isso é importante. Qual é o argumento? O argumento está baseado no que ele significa para você. A importância que o tema tem para você te ajuda a explicar o porquê que você tem que estar dentro do programa, pesquisando esse tema. Porque ele é importante, ele muda alguma coisa em alguém. Qual a transformação que o seu tema, que a sua pesquisa pode causar nas pessoas, na sociedade, na própria academia? Porque tem gente que entra para programa de pós-graduação com temas que revolucionam. Ninguém nunca trouxe, de repente, a gente não sabe, o tema é seu. Então, qual a importância desse tema? Se você acredita que seu tema pode mudar alguma coisa assim, escreva na justificativa, né? Qual a relevância do seu tema para você? Depois, qual a relevância do seu tema para o programa de pesquisa? Aí você já colocou logo de cara assim, ó, meu amor, é importante. Tá no primeiro parágrafo. Depois disso, você vai analisar qual é o alinhamento do seu tema com as linhas de pesquisa. Aí é que é um pouco mais complicado, um pouco mais chato. Se o seu tema não tá de cara nas linhas de pesquisa, é aquele tema que pode estar ali se você fizer um esforço para poder... Mas dá. Encontre o alinhamento do seu tema com a linha de pesquisa. Por que é importante? Porque para entrar no programa de pesquisa você tem que estar dentro de uma linha de pesquisa. Você não vai entrar num programa e não estar em nenhuma linha. Você se torna pesquisador daquela linha de pesquisa. Olha que legal. Então, como que seu tema se encaixa nas linhas de pesquisa do programa? Você tem editais, o edital que eu participei quando entrei, eu tinha que escolher uma linha. Mas eu já vi editais em que você não escolhia. Existem inúmeros tipos de editais. Mas você, por você, escolha uma linha de pesquisa para que você possa direcionar a sua justificativa. Lembra sempre que eu falei, é um projeto por programa. Então, assim, para cada programa você vai fazer uma justificativa diferente, porque os programas são diferentes, os professores são diferentes, as linhas de pesquisa são diferentes. O seu tema é que não vai mudar, mas o edital muda. O programa muda também. Então, qual é o alinhamento do seu tema com as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação? Não tem um alinhamento claro. Argumentação. Você vai argumentar, você vai convencer os seus avaliadores que o seu tema pode fazer parte da linha de pesquisa tal. Como que a gente consegue essa argumentação toda? É assim de cara, da minha cabeça, porque eu tive ideia? Não. Vamos lá na revisão de literatura daqui a pouco. Daqui a alguns dias. Lá na revisão de literatura, quando você começar a ler, estudar sobre o seu tema, você vai ter mais argumentos para poder defender, para poder alinhar o seu tema com outras perspectivas. Mas enquanto você não tem, né, Joyce, ainda não fiz a minha revisão de literatura. Como que você acha que o seu tema pode ser alinhado com a linha de pesquisa do programa? Somente. Então já fizemos 2 passos justificativos. Já explicamos para os avaliadores a importância do meu tema para mim. Já explicamos para os avaliadores a importância do meu tema para o programa de pesquisa. Já explicamos para os avaliadores o alinhamento do meu tema com as linhas de pesquisas. Por que o meu tema e não o nosso tema ou o tema do projeto? Porque o tema é seu. Você escolheu esse tema.
Quem tem essa perspectiva aí que você está pensando sobre o tema é você. A gente pode falar sobre o mesmo tema, mas são perspectivas totalmente diferentes. Porque nós somos diferentes. Então, sempre que você for falar do tema, o tema é seu. Eu lembro que um dos grandes impasses que eu tive quando eu entrei no meu primeiro mestrado no Cefet, era esta pergunta: qual o seu tema de pesquisa? É sobre o que a sua pesquisa? Como eu me sentia perdida, gente. Perdida, eu não sabia o que falar, eu não sabia falar se era corpo, se era dança, se era criança, se era educação física, eu não sabia, porque estava tudo embaralhado na minha mente. Então isso acontece. Defina qual o tema, porque vão te perguntar. Na banca, eles vão te perguntar. Esse é o seu tema? Você tem como explicar pra gente qual é o seu tema de pesquisa? E você tem que explicar direitinho, porque senão, se você não tem consciência do tema, você não entra. Por que que você não tinha, Joyce, se você entrou? Porque eu falei que meu tema era dança afro, meu amor. Eu falei. Eu expliquei tudo, mas lá dentro, com as disciplinas, estudando, ouvindo os colegas, porque isso contribui muito. Você fica ouvindo seus amigos contando sobre os temas e você se apaixona por todos os temas. No fim, quando me perguntavam qual era o meu tema de pesquisa, eu não sabia. Eu tô rindo porque quem me fazia essa pesquisa, essa pergunta sempre é o meu atual marido. O meu marido, sempre que ele me encontrava no mestrado, a primeira coisa que ele perguntava era: oi, Joyce, tudo bom? Tudo bem? E aí, qual o seu tema de pesquisa? E eu ficava super sem graça, porque eu achava ele super inteligentão. Ele já tinha o tema dele definido, ele ia falar sobre economia, eu achava aquilo super chique. Coisas de meninas. Coisas da minha cabeça. Mas tinha isso, e isso ficou gravado em mim. E a gente já conversou muito sobre isso. Como que quando ele perguntava, dava um bug na minha cabeça. Eu não conseguia responder. Aí uma vez eu conversando e tal, ele encontrou uma matéria de uma bailarina famosíssima num jornal e trouxe pra mim: olha, Joyce, estávamos naquele momento do namoro e sedução. Joyce, olha aqui, encontrei esse tema, essa entrevista dessa bailarina, ela faz dança afro, é maneiro, você vai ler. E eu fiquei olhando para aquela entrevista e eu não estava entendendo nada, porque eu já não estava querendo falar sobre aquilo. Eu já estava mudando o tema. Então, gente, o tema é algo importante. Desculpa, é algo importante que precisa estar muito nítido para você. Porque essa confusão, ela vai acontecer. E não porque você não definiu direito, não porque você não sabe, não porque o programa de pesquisa é sedutor. O programa de pós-graduação é sedutor. São muitas disciplinas, são muitos amigos, são muitos temas que vão passar na sua frente o tempo inteiro. E são todos apaixonantes. Se você gosta de pesquisa, é apaixonante. Então você vai querer falar sobre outras coisas. Então, o seu tema precisa estar bem definido para você entrar e poder vivenciar isso tudo. Porque se não entrar, meu amor, não vai vivenciar. Vamos vivenciar isso porque vale a pena. É muito legal. Voltemos à nossa justificativa de pesquisa. A primeira, vamos contar a importância que aquele tema tem pra gente, né? Como a gente chegou até ele, a importância dele pra gente. Depois a gente vai falar sobre a importância do programa, depois o alinhamento do tema com a linha de pesquisa. Beleza? Na justificativa também precisa aparecer o seu objetivo. Lá na justificativa. Por quê? Quando você apontar o seu objetivo na justificativa, você está mostrando lá para o avaliador que você sabe o que você quer fazer. Porque o seu objetivo nada mais é o que você quer com esse tema. Então, lá na justificativa, em algum momento você vai dizer o que você quer. Não, eu quero analisar dança afro em crianças, eu estou dando meu objetivo. Quando você diz o que você quer com esse tema, também está dentro da justificativa. Um outro campo que está dentro da justificativa também pode estar ou não, depende de você, do seu modo de escrita, depende do edital, é a hipótese. Porque você vai dizer o que você quer com a pesquisa, certo?
Você vai dizer o que você quer retirar desse tema, né? E aí você vai ter, mas aí, qual seria a primeira possibilidade de resposta que essa pesquisa pode dar para você? Isso pode ser uma parte da sua argumentação. Que descobrindo tal coisa, você pode descobrir outra tal coisa, isso já é uma hipótese. Você pode estar descobrindo uma outra tal coisa que pode trazer o resultado assim, assim, assado para o programa de pós-graduação, para a pesquisa, para a produção de artigos, para a produção de remédios. Eu não sei qual é o seu tema, mas tem essa possibilidade, tá? Então, dentro da sua justificativa pode entrar o objetivo e pode entrar a hipótese também, tá bom? Só um minutinho para água. Então, obrigada. Depois que você relatar toda essa parte da relevância, né, você vai perceber que a sua justificativa, ela é totalmente argumentativa. É o tempo inteiro você argumentando no seu texto o porquê você tem que entrar ali. A verdade, assim, né, resumindo, a justificativa da pesquisa é mais ou menos isso. É você dizendo pro avaliador, pro orientador, olha, eu tô por dentro de tudo, eu sei quais são suas pesquisas e eu preciso estar aqui, eu posso estar aqui, eu mereço estar aqui porque eu tenho um tema pan que faz tchan e a gente vai fazer tchan tcharanã. Assim. Como entra a questão do orientador na justificativa? Lembra que agora há pouco eu falei programa de pesquisa, procura o orientador assim, assim, assado, olha a pesquisa do orientador, como é que tá, como é que faz, como é que não faz, não foi? Qual é a minha sugestão? O que acontece com o orientador? A gente precisa, de alguma maneira, ter o nosso tema... Ai, gente, o que houve aqui? A gente precisa, com certeza, ter o nosso tema alinhado à pesquisa do orientador. Então, assim, foi aquilo que eu falei. Você não vai escolher um orientador que não tenha nada, que não saiba nada do que você está querendo dizer. Você vai arrumar sarna para se coçar. Você vai arrumar problema para você. Porque depois que você tá lá dentro, a corda sempre quebra pro mais fraco. Ele vai puxar você para falar do tema dele. Ele não vai vir correndo pra falar do seu tema. Ele tá ali, ó, mó tempão. Ele vai botar você pra falar do tema dele e não, de repente pode não ser isso que você quer. Ó, já dá até coceira. Vai te dar uma agoniação. Não faça isso com você. Procure um orientador, um professor dentro desse programa que você escolheu, que fale mais ou menos sobre o que você quer falar. Não precisa ser inteiramente, pode ser mais ou menos, mas a pessoa tem que ter uma noçãozinha do que você quer estudar como tema, para que ele possa te ajudar e você possa contribuir com ele também, porque é uma troca. Na verdade, quando você está lá dentro, o orientador, ele vai te dar a base metodológica, a expertise dele e até o nome, e você vai entregar uma pesquisa. Você tá entendendo? Essa é a dinâmica da pós-graduação. Mas isso pode ser uma relação muito boa, desde que o orientador escolhido saiba mais ou menos o que você quer falar. Para você não... Um exemplo, não chegar lá querendo falar sobre corpo, quero falar sobre corpo, e ele vir me dizer que eu tenho que falar sobre computadores. Porque em algum momento eu achei que tinha conexão corpo e computadores. Mas o cara só fala de computadores, ele não fala de corpo e computadores. Eu posso fazer essa conexão? Posso, desde que o orientador fale de corpo, que é o que eu quero, e computadores. Tá? Escolham um orientador que fale um pouco do que você quer, para que você possa receber a contribuição que ele tem para te dar. Qual a contribuição que o orientador tem para te dar? A pesquisa dele. Por isso é tão importante, antes, ler as pesquisas do orientador, ler as pesquisas que ele orientou.
Lê os artigos que eles escreveram. Orientadores, professores de pós-graduação, eles escrevem muitos artigos. Vão atrás desses artigos, procurem, estudem o que o orientador escreve, como ele fala, como ele escreve, se aquilo ali combina com você ou não. Joyce, eu não tenho outra opção, só tem esse, eu quero entrar nesse. Beleza, vamos, cara, força, coragem, vamos montar o projeto já. Na justificativa, você coloca o porquê o seu trabalho se alinha ao trabalho desse orientador que você quer, sem problema nenhum. Tá? Isso precisa estar na sua Isso precisa estar na sua justificativa, porque faz parte do corpo argumentativo da justificativa. Esse campo é um dos campos, né, mais importantes, um dos campos menos complicados para você poder desenvolver, mas é o que é menos desenvolvido, né? Eu recebo muitos projetos em que a justificativa está errada, em que os alunos colocam na justificativa a revisão de literatura, a fundamentação teórica. Não é isso, gente. Justificativa é argumentação para você entrar no programa de pós-graduação. Começa lá, tudo bonitinho, mostrando por que você tem que estar no programa, um alinhamento com a linha de pesquisa, qual o seu tema, o que você quer com o seu tema, qual o alinhamento desse seu tema com o orientador que você escolheu lá. Bota a pesquisa dele falando sobre alguma coisa parecida com o seu tema, porque aí você vai desenvolvendo a argumentação e isso vai crescendo. Aí quando você for ver a sua justificativa, que tinha um parágrafo, tem uma lauda. É assim que a gente escreve. Como saber se está certo ou está errado? Não tem certo e errado. Tem o que é para ser feito naquele campo. Você está entendendo? Ah, eu não sei se eu escrevi certo. Você colocou a importância, a relevância do estudo? Não, então não é isso. O que você colocou ali? Nome de autor? Não. Não é isso que tem que estar na justificativa. O que você botou ali? O tempo que leva? Não é isso. Justificativa de pesquisa é a argumentação do porquê você tem que estar no programa, naquele programa, exclusivamente. Eu fiz um card em que eu falo sobre isso. A exclusividade é um trunfo. Por que o seu tema tem que entrar naquele programa de pós-graduação ali? Qual a importância do seu tema para você estar ali tentando? O que esse programa pode contribuir para a sua pesquisa? Né? O que seu tema traz de novo para a linha de pesquisa e o que aquela linha de pesquisa pode trazer de importante para o seu tema? Como que você vai conduzir toda essa pesquisa? Essa é a sua justificativa. Ali tem que ter o objetivo? Tem, porque você tem que explicar o que você quer com o seu tema. O meu tema é parará. Eu quero isso, isso e isso com esse tema. Isso é o seu objetivo geral. Se você quiser argumentar um pouco mais, você pode botar a sua hipótese. Eu acredito que fazendo assim, assim, assado, eu consiga tal resultado com o auxílio da pesquisa de fulano de tal, que fez assim. Você vai argumentando, mas não é revisão de literatura, não é lugar de você colocar os principais conceitos, as categorias de pesquisa, nada disso. É o lugar de você mostrar que você sabe o porquê você tem que estar ali, a importância do seu tema, por que você escolheu esse programa de pesquisa. Isso, se você não escrever na banca de entrevista, eles vão te perguntar: por que você escolheu o programa papapá? Coloque na sua justificativa por que aquele programa é tão sedutor e tão maravilhoso que você escolheu ele para poder realizar a sua pesquisa. Eles gostam, é bom. Escreva a importância. Eles gostam, é bom e faz parte do jogo. Você dizer que você quer ser um pesquisador daquele programa, exclusivo daquele programa. Você só tentou para aquele programa. Faz parte do jogo isso.
Uma outra coisa também muito importante, que se relaciona um pouco com a hipótese, né? É você ter uma perspectiva futura do que o seu tema pode se tornar, do que o seu tema pode vir a contribuir, sabe? Isso também é muito interessante de estar na justificativa. E justificativa, minha gente, é feito com as nossas palavras, tá? Não é paráfrase, não é citação, nem direta, nem indireta. Justificativa somos nós falando. Então, por isso que essa parte da argumentação, ela precisa ser feita com muito cuidado, porque somos nós que estamos falando sozinhos. Joyce, mas você falou que com a revisão você tem mais jeito para falar. Você vai ter mais coisa para contar, porque você vai conhecer mais sobre o seu tema. Mas você vai falar com as suas palavras. Na justificativa você não vai botar que segundo fulaninho de tal, o seu tema é assim, assim, assado. Isso daí é lá na fundamentação teórica. Na justificativa você vai dizer o que você acha do seu tema. É um micro espaço para você dar a sua opinião. O que você acha do seu tema? O que você acha de como o seu tema vai contribuir? O que você acha da relevância do seu tema para você e para o mundo, né? Só que não é para o mundo todo, tem que delimitar. Ele vai ser importante apenas para uma parcela do mundo. Mas tenta, tá? Não esqueça, tudo começa pelo tema. E pela paixão que você sente pelo seu tema. Depois que você descobrir o seu tema e a paixão que você sente por ele, todos os campos do projeto vão aparecer assim, salteados na sua frente. Porque o tema traz isso para você. Entendeu? E a justificativa, por que é importante você ser apaixonado pelo seu tema? É você defendendo o seu tema para entrar no programa. Repito, se você não colocar na escrita o porquê você escolheu aquele programa, se você não colocar na escrita, eles vão te perguntar por que você escolheu e você vai ter que dizer, não, eu escolhi porque tinha mais vaga. Eu escolhi porque... Por que você escolheu esse orientador? Ah, porque ele tinha mais vaga. Né? Todo mundo tinha 2 vagas, ele tinha 7. Não pode. Por que você escolheu esse orientador? Porque a pesquisa dele é alinhada com o meu tema. Isso pode não estar claro agora, mas eu vislumbro. Pá. E assim a gente vai elaborando a justificativa de pesquisa de acordo com as nossas palavras, com o que a gente tem a dizer. Ainda não é você conversando com o autor, você baseado em algum autor. A sua leitura vai te ajudar a ampliar sua visão sobre o tema e fazer com que você consiga falar melhor sobre ele. Mas você, por favor, não coloque nenhuma citação. Não faz parte da justificativa. Justificativa é você falando sobre o seu tema. Relevância, importância, o que daqui para frente, perspectiva futura, objetivo que você tem com esse tema, a hipótese que esse tema traz, que pode contribuir com as linhas de pesquisa. Essa é a justificativa de pesquisa, minha gente. Parece simples, mas não é. Parece fácil, mas não é tão fácil. Mas dá para fazer. Dá para fazer tranquilamente. Nós não temos tempo hoje em dia, o tempo é muito curto, todo mundo trabalha, e estuda, e lê, e curte, faz tudo ao mesmo tempo. Se você consegue fazer tudo isso, você consegue escrever também a sua justificativa. Qual é a minha dica? Comece pelo começo. Tema. Qual o seu tema? Do seu tema, você faça uma breve apresentação de quem você é, de onde você está partindo. Eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou biólogo, eu sou isso. O que você é? De onde você está partindo para escrever esse projeto? Depois, como que esse tema que você escolheu pode ser importante para o programa? Por que ele é importante para você? Por que você escolheu esse tema?
Por que ele é importante para aquele programa que você escolheu? Porque você escolheu um programa. Porque o seu tema se encaixa em tal linha de pesquisa. Por que o orientador tem que ser esse aí e não pode ser o outro? Porque tem vaga. Porque o que o orientador estuda se encaixa com o seu tema. E se não encaixar, nessa argumentação você vai fazer encaixar. Porque você quer estudar com aquela pessoa. Existe um pensamento que precisa ser muito importante, tanto para quem está lá dentro quanto para quem quer entrar. O que a gente quer é muito importante. O seu tema é muito importante. A sua pesquisa é muito importante. Só que a gente ainda não sabe o tamanho disso. Então você precisa confiar em você e no que você quer. Porque a vida leva a gente. Qual a prioridade que você tem para isso? Então vamos começar a escrever. Vamos pensar no tema. Veja o programa de pesquisa. Estude as linhas de pesquisa. E vamos começar a escrever essa justificativa. Você tem que começar a escrever para você, tentar convencer você do porquê você tem que estar lá. Só que escrevendo. Escreva, tenta convencer a você mesmo por que você tem que estar em tal programa, por que você tem que estar com tal orientador, por que tal linha de pesquisa é importante para o seu tema. Isso faz parte da justificativa. Quando você encontrar o seu objetivo, que é o que você quer com esse tema, coloque na sua justificativa o que você quer com esse tema. Eu quero pesquisar, eu quero analisar, eu quero demonstrar através de dados, de entrevistas disso. Como que você vai fazer isso? Qual é a possível resposta que isso traz para você, para o programa, para a linha de pesquisa? Qual o auxílio que isso traz para a pesquisa do orientador? Pum, justificativa de pesquisa. Tá bem, minha gente? Na próxima semana, a gente continua vendo os campos, né, do projeto de pesquisa, mas aí a gente já vai entrar na revisão de literatura, explicar mais ou menos como que a gente faz essa revisão, procura os autores, os artigos, os livros, faz os fichamentos, os resumos, separa tudo, grifa para fazer a citação ou não. Essa parte a gente começa a ver semana que vem, tá ok? Não esqueçam de, depois de pensar o tema, delimitar o tema e já ir pensando num título atrativo, convidativo, instigante, o título que a pessoa vai olhar e vai falar, meu Deus, que pesquisa maravilhosa, preciso saber. Não esqueçam, ok? Semana que vem, segunda-feira, estou aqui. Segunda-feira é feriado, né, gente? Mas eu estarei aqui. Segunda-feira, 19h50. Aí a gente vê a parte da revisão de literatura. Joyce, por que você não vai ver os objetivos? Porque eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Tá bom? Segunda-feira a gente vê a parte da revisão de literatura com um pouquinho mais de ruídos e de sons, porque a casa vai estar um pouco mais ocupada, mas segunda-feira eu tô aqui pra gente fazer essa aula sobre revisão. A revisão de literatura, explicar mais ou menos como é que é, né, para que vocês comecem a escrever. Quem já tiver alguma coisa e quiser compartilhar, é só mandar para mim que eu dou uma olhadinha, tá bom? Beijo grande, até segunda, 19h50, pro seu projeto de pesquisa do zero. Beijinho, beijinho.